Dia, vamos para a nossa aula de matemática. Hoje, nossa aula de matemática, vamos fazer em duas etapas. A primeira etapa, nós vamos entrar no conteúdo novo, né? Estamos com conteúdo novo, o conteúdo da divisão. Então, hoje nós vamos trabalhar a partir da página 44 e a gente vai estar iniciando o processo da divisão. Até a aula passada, nós trabalhamos sobre a multiplicação, vocês fizeram a tabuada até dos 5. Hoje vocês vão fazer a tabuada dos 6 até o 10, só que a prof tem uma proposta bem legal para a tabuada dos 6 até o 10. A prof quer que vocês trabalhem com o processo da multiplicação mesmo, porque como a gente sabe, a multiplicação é o processo de soma dos números, né? Então, por exemplo, na tabuada dos 6, a gente tem aqui 1 vezes 6 vai dar 1 vez o 6. 2 vezes o 6 quer dizer que nós temos que somar 2 vezes o número 6. 6 mais 6. Para vocês aparece viradinho aí, né? O que a prof escreveu. Mas eu acho que as mamães conseguem entender para ajudar vocês. Então, 3 vezes o 6 é a mesma coisa que a gente somar 3 vezes o número 6. 6 mais 6 mais 6. 4 vezes o número 6, nós vamos somar 4 vezes o 6. 1, 2, 3, 4 vezes o número 6. E assim sucessivamente. Esse processo vocês vão fazer nas outras tabuadas também. Vão fazer com o 7, o 8, o 9 e o 10. Se vocês tiverem alguma dúvida, a mamãe entra em contato com a prof. Mas a princípio a prof quer que vocês completem, façam dessa forma a tabuada. Por quê? Porque nós precisamos ter claro que a multiplicação é a soma de números iguais. Então, quando eu tenho, que nem a prof falou, 5 vezes o 6, quer dizer que eu vou somar 5 vezes o número 6. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. 5 vezes, que vai dar 30. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 6, que é o que está dizendo aqui. Então, sempre o primeiro número vai indicar quantas vezes eu vou somar o segundo, tá? Então, a prof quer que vocês façam a tabuada dessa vez, dessa forma aqui, colocando as parcelas aqui que vocês vão estar somando, os números que vocês vão somar, tá? Então, se aqui fala 5 vezes o 6, vocês vão colocar 5 vezes o número 6 aqui e somar ele para ver quanto que dá, tá bom? Então, isso a gente vai fazer com a tabuada do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10, certo? Então, esse é o nosso desafio dentro da multiplicação ainda. E agora, nós vamos entrar no conteúdo novo, que é a divisão. Para trabalhar a divisão, a prof quer lembrar para vocês que dividir é uma tarefa de repartir. Quando nós falamos em divisão, nós temos que pensar que a divisão a gente vai repartir. Então, a primeira divisão que a gente aprende é dividir na metade as coisas, né? É o primeiro conceito de divisão que nós temos, que a gente vê, que vocês veem. Como que nós vamos dividir pela metade? Dividir na metade é nós dividirmos alguma coisa ao meio. Por exemplo, aqui a prof tem uma folha de sulfite, ó. Vocês estão vendo a folha de sulfite, né? Nós vamos dividir ela na metade. Para mim dividir na metade, eu vou ter que dividir ela ao meio e as partes vão ter que ficar iguais. Para fazer isso, eu vou dobrar ela no meio, eu marco o meio da folha, porque daí eu vou ver que vão ficar duas partes exatamente do mesmo tamanho. E aí eu vou cortar ela aqui nessa marca que eu fiz. E vocês vão ver que nós vamos ter duas partes iguais, ó. Então, nós dividimos a folha na metade e nós ficamos com duas partes iguais. Então, se eu fosse dividir essa folha em duas crianças, cada uma receberia a metade, que é do mesmo tamanho. São duas partes iguais que formam um inteiro, tá? Mesma coisa nós podemos fazer com a laranja. A prof trouxe uma laranja aqui para vocês observar. Deixa a prof acertar aqui o celular. Então, ó, nós temos uma laranja inteira e nós vamos dividir ela na metade. Dividir na metade é repartir. Então, nós vamos dividir ela bem no meio e nós vamos ficar com duas partes iguais da laranja. Então, nós teremos duas metades. E se eu tivesse duas crianças, eu daria uma metade para cada uma. E elas ficariam com partes iguais. Então, dividir na metade é nós pegarmos o nosso inteiro e dividir no meio ele e ficar com duas partes iguais. Isso é a divisão
quando nós dividimos a metade, tá bom? Agora, quando nós temos que dividir em mais partes, então nós vamos ver a partir de agora como que nós vamos fazer para trabalhar com a divisão em mais partes. Então, esse é o conceito da divisão. Dividir é o mesmo que repartir em partes iguais. No caso da laranja e da folha, a prof repartiu na metade, mas nós podemos dividir em 2, 3, 4, 5, né? Quantas partes nós quisermos o nosso inteiro. Só que essas partes têm que ser sempre iguais. Então, aqui na apostila, na página 44, a gente começa com as atividades de dividir. Diz assim: faça os desenhos e divida igualmente o que cada criança ganhará. 4 maçãs para 2 crianças. Então, nós vamos desenhar 4 maçãs e nós vamos desenhar 2 crianças. E aí, nós vamos dar uma maçã para uma maçã para outra. Uma maçã para uma maçã para outra. Elas têm que ganhar exatamente a mesma quantidade. Tá? Depois nós temos que dividir 6 livros para 2 crianças. Nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos desenhar os 6 livros e vamos desenhar 2 crianças e vamos ir dando um para cada um. E eles têm que ficar com a mesma quantidade. Aí depois nós temos 9 lápis para 3 crianças. Mesma coisa. Vamos desenhar 9 lápis, vamos desenhar 3 crianças e vamos ir dando um para cada um. Até nós distribuirmos os 9 lápis. E todas as crianças têm que ficar com a mesma quantidade de lápis. Na outra, nós temos 12 bolas para 3 crianças. Mesmo processo, a gente desenha as 12 bolas e as 3 crianças e vamos dando uma para cada uma. Até nós distribuirmos as 12 bolas que fique a mesma quantidade para cada criança. Vocês podem fazer essas atividades com bolinha de papel também, ou com grãos de feijão, né? Vocês podem usar outras estratégias. Por exemplo, vocês têm que dividir 6 livros para 6 crianças. Então, vocês podem pegar 6 sementinhas e para 2 crianças. E vocês vão dividir as 6 sementinhas em 2 grupos. Então, vocês vão ir dando uma sementinha para essa, uma para essa, uma para essa, uma para essa, até terminar de repartir o total das sementes entre 2 grupinhos, para 2 grupos. E aí vocês vão ver quantas sementes cada criança vai ganhar, que é a mesma coisa que seriam livros, né? Só vai substituir os livros por sementes e as crianças por grupinhos. Podem fazer isso também, se vocês acharem mais fácil. Se as mamães tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a prof, que a prof explica. É um pouquinho mais complicado explicar em vídeo do que seria na aula presencial, né? Porque ali a gente pode ir mostrando. Mas se tiverem dúvida, é só pedir que eu retomo e explico novamente. Bom, dividir é o mesmo que repartir uma quantidade em partes iguais. Lembra que a prof falou? Que dividir é repartir em partes iguais. Tenho 12 bolas e quero repartir igualmente essa quantidade para 2 crianças. Então, aqui nós temos as 2 crianças, né? E temos 12 bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada uma ganhou metade das bolas. Então, o primeiro menino ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantas bolas o segundo menino ganhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles ganharam a mesma quantidade? Ganharam, né? Tanto o primeiro menino ganhou 6, quanto o segundo menino também ganhou 6. Então, as bolas foram divididas igualmente em 2 partes, ou seja, metade para uma criança e metade para outra. Então, cada criança ganhou 6 bolas. Ou seja, 12 dividido por 2 é igual a 6, tá? Então, nós temos a continha aqui, 12 dividido por 2, que é igual a 6, que vocês têm aí, tá? Lê-se 12 dividido por 2 igual a 6. Essa operação indica que se está dividindo em partes iguais certa quantidade. O símbolo que indica a operação da divisão é esse aqui, ó. São 2 símbolos, a prof vai fazer eles aqui para vocês observarem. Esses 2 símbolos aqui, eles são os nossos símbolos da divisão. Os 2 pontinhos, um em cima do outro, ou então 2 pontinhos com um traço no meio. Esses 2 símbolos indicam divisão. A multiplicação, vocês lembram que é indicada pelo X, né? A multiplicação, o símbolo da multiplicação é a letrinha X, ó.
Esse é da multiplicação, quando nós somamos parcelas iguais. E esse aqui é o símbolo da divisão, quando nós temos que repartir em partes iguais. Então, vamos lá para a página 46 para as atividades agora. Aqui diz assim: a professora levou para a sala de aula 12 laranjas. Os alunos logo perceberam que a quantidade de laranjas não era suficiente, pois na sala havia 24 alunos. Então a professora pediu que dessem sugestões qual seria a melhor solução para que todos ganhassem laranjas e ninguém se sentisse menos favorecido. Desenhe a resolução da situação problema. Então, se tem 12 laranjas, nós vamos ter que fazer o quê? Dividir elas pela metade, né? Vamos ter que dividir em 2 grupos as 12 laranjas, tá? Se nós precisamos dividir as laranjas para 2 grupos, então nós temos que dividir elas na metade. Então, como que vocês vão fazer? Vão desenhar as 12 laranjas aqui e vão dividir elas em 2 grupinhos. Aí vocês vão ver quantas laranjas cada grupo vai ficar, certo? Vamos dividir as 12 laranjas em 2 grupos. Todos receberam a mesma porção de laranja? Os 2 grupos, cada grupo recebeu a mesma quantidade de laranjas? Vamos ver quantas laranjas cada grupo vai receber. Qual foi a porção de laranja que cada um recebeu? Lembra que a prof falou? Se é 2 grupos, a gente divide pela metade. Então, qual é a porção de laranja que cada grupo ganhou? Cada grupo ganhou a metade, tá? A prof já ajudou a resposta dessa porque é um pouquinho mais complicado. Pinte nas imagens as partes que cada um usou. Felipe fez um desenho e usou metade da folha. Então, vocês vão desenhar a folha do Felipe e vão ter que dividir a folha pela metade. Como que a gente divide a folha pela metade? Vocês lembram ainda? Né? A gente divide... Lembra quando a prof pegou a folha aqui e dividiu na metade? Como que a prof fez? Dividiu no meio. E ele usou apenas uma metade da folha. Então, vocês vão pintar apenas a metade, né? Vão dividir a folha no meio e pintar a metade. Aqui a prof fez um desenho pequenininho, mas vocês podem só cortar essa folha no meio e pintar a metade dela. Letra B. Márcia dividiu seus adesivos em 3 partes iguais e deu um para Paula. Então, aqui tem 3 adesivos, né? O adesivo dividido em 3 partes iguais, ó. Então, ela deu uma parte. Então, quantos adesivos nós vamos pintar aqui? Só um, né? Marina dividiu a cartolina que comprou em 3 partes iguais e deu 2 partes para o seu irmão. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Aqui a Marina dividiu a cartolina em 3 partes. Vocês vão fazer de conta que esse retângulo aqui é a cartolina de vocês vão dividir em 3 partes iguais. Aí, se ela deu 2 partes, quantas partes vocês vão pintar? Pensem aí. Na verdade, vocês já deram uma olhadinha, né? Então, essa é a nossa atividade de divisão de hoje, tá? A gente vai trabalhar com essa questão de dividir em partes iguais. Então, o que a prof espera de vocês? Que vocês consigam fazer essa atividade sobre a divisão, que vocês não tenham dificuldade, né, de fazer ela, e ainda vocês tenham a tabuada para fazer também, que é a última parte da multiplicação. Se tiverem alguma dúvida em relação à divisão, é só pedir ajuda para a prof. Essa da laranja aqui, ela é um pouquinho confusa, mas vocês trabalhem com a quantidade de 12 laranjas para dividir em 2 grupos essas 12 laranjas, dividir elas ao meio, para poderem responder essas perguntas aqui. Então, vocês podem desenhar as 12 laranjas e dividir elas em 2 grupos, dividir elas pela metade, tá? Essa aqui é a forma de resolver esse probleminha aqui, certo? No mais, seria isso a nossa aula de matemática de hoje. Podem trabalhar com a mamãe em casa, se vocês quiserem, mamães, trabalhar com as crianças, pegar sementes e fazer com eles, dividir. Por exemplo, dá 20 sementes e eles dividir em 2 grupinhos iguais, e eles ver quanto cada grupo ficou. Ou 30 sementes e ser dividido em 3 grupos iguais, para ver quantas sementes fica para cada grupo. Essas atividades são bem bacanas para fazer porque elas são concretas. Então, o aluno vai conseguir perceber como que faz a divisão para ficar em partes iguais, tá bom?
Então, vocês podem usar semente, pode usar lápis, né? Podem usar outros recursos aí, pecinhas de encaixe. Quem tiver pecinha de encaixe em casa também, pode a mãe trabalhar a divisão dessa forma concreta, né? Para dividir em grupos, né? Dá, por exemplo, 15 pecinhas e tem que dividir em 5 grupos iguais. Então, quantas pecinhas vai ficar em cada grupo? Dessa forma também vocês podem estar fazendo, realizando essa divisão. Essas atividades de divisão, elas são mais concretas mesmo. Depois, a próxima aula, nós vamos entrar com a fração e aí nós vamos ter mais atividades escritas para ser feitas. Então, minha sugestão para a divisão seriam essas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato que eu vou estar repassando as explicações da dúvida que vocês tiverem. Um beijo e até a próxima aula.